Saudações rubro-negra, bora aqui pessoal para mais um programa aqui, né? Vamos ver aqui o que o Rafael Marques trouxe de informações exclusivas do Flamengo aí após a apresentação de Leonardo Jardim. Bora ver tudo isso no vídeo de hoje, mas antes deixa o seu like, inscreva-se no canal Giro do Flamengo, ativa o sininho de notificações, passando os créditos aqui para ESPN Brasil. Bora conferir aqui essa matéria que tá muito boa e no final do vídeo, pessoal, voltarei com mais informações exclusivas aí de tudo que tá acontecendo no Mengão. Leonardo Jardim, então, sendo apresentado neste momento no Flamengo, e eu já continuo no Rio com o Rafael Marques, porque o Jardim falava aí sobre a sequência que ele vai ter pela frente. Já tem um Fla-Flu, depois encara o Cruzeiro, que jogo aí no Campeonato Brasileiro. Depois tem outro clássico contra o Botafogo, aí enfrenta o Remo e enfrenta o Corinthians. Estas as primeiras 5 partidas do novo técnico do Cruzeiro, do Flamengo, Rafa, que falava então sobre a saída do Cruzeiro, falou que ligou, conversou com o Felipe Luiz e também já destacava que não pretende fazer grandes mudanças no time do Flamengo. Rafa, gostou das primeiras palavras do Jardim? Honestamente sim, viu, Bruno? Um abração para você, para o Donk, para o Jailson, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, que ele mantenha esse viés de sinceridade, né? Durante todo o seu período como técnico do Flamengo. O mais bacana foi que em outras circunstâncias, quando confrontado sobre uma situação que foi dita e não foi cumprida, o estereótipo técnico de futebol arruma um jeito ou de ser grosso ou de sair pela tangente. Ele foi muito objetivo. Tive uma tirada infeliz. Imaginava uma situação do Cruzeiro e ela não se confirmou. Não tem nenhum problema as pessoas refazerem discursos, né? A gente não refaz opinião quando os fatos se superpõem à nossa percepção inicial. É normal da vida, eu não vejo nada demais e acho que o Leonardo Jardim chega com um discurso bacana, bastante sensato, equilibrado, sem nada muito esfuziante, com muita racionalidade, que aliás é o que exige o momento do Flamengo. Espero que essa entrevista e apresentação siga nesta toada durante todo o seu conteúdo. É importante dizer, eu não sei se os companheiros concordam, que a principal meta agora para o Jardim é fazer o Flamengo voltar a ser o Flamengo que era em 2025. E eu sei que no futebol não existe essa história de você pegar seres humanos e repetir ações, né? O fator humano por si só, ele impede esse tipo de perspectiva. Então, na minha percepção, o problema maior está na questão motivacional. Aí tem aquele torcedor que diz, ué, mas os caras não ganham milhões? Como é que eles não estão motivados? Você chega no topo, você ganha praticamente tudo, o processo de recuperação daquele estímulo próprio para poder seguir na toada de conquistas não é um processo tão simples quanto aparenta ser. E eu acho que fazer o Flamengo competitivo, o Leonardo Jardim é capaz de fazer, pelo que nós vimos principalmente no primeiro turno do Cruzeiro do ano passado, Bruno. E também é verdade, quando ele fala que ele não teve culpa da saída do Felipe, né, Jailson? É verdade. E aí é curioso que ele fala que ligou pro Felipe. Sim. É verdade, aí ele não está errado mesmo, não tem culpa nenhuma. Ele foi escolhido, já tinha uma decisão que havia sido tomada, né, por parte ali, como o Boto falou, né, que ele fez o diagnóstico e sugeriu a troca ao presidente, que teve, né, a concordância ali do presidente, e assim, ele não tem culpa nenhuma. Ele, de fato, foi convidado para fazer o trabalho num cargo que antes era ocupado por um sujeito que foi o ídolo ali do clube como jogador e também que fez grandes conquistas como treinador. Então, assim, de fato, o Leonardo Jardim está ali para fazer o trabalho dele. E qualquer treinador aceitaria. Exatamente. Quer ser técnico do Flamengo? Quem que vai falar que não? É difícil, né? É difícil. Por isso que eu acho que a declaração tem que ser no tom, como o Rafa colocou, eu concordo, sem muito alarde, com sinceridade, e acho que nas primeiras palavras ele tem demonstrado isso. Inclusive em fazer uma meia-culpa ali. Porque, assim, sinceramente, acaba criando muito barulho a história do Cruzeiro, a declaração. Mas acho que isso acontece tanto no futebol, e acho que ficaria maior se ele tentasse sair pela tangente, ou falar que foi mal interpretado. Ou sabe que seria pior? De baixo até ao top, com mais de 20 anos de carreira, pelo menos 23 são, porque jogamos um contra o outro em 2004. Ou 2003, a época 2003-2004. É alguém que nós pensamos que pode tirar o máximo partido do melhor elenco das Américas, e isso não sou eu que digo, são vocês também que dizem isso. Bem-vindo, Leonardo, desejo-te as melhores felicidades e agora deixo-te aqui a esta malta, que não é fácil. Vamos lá. Assim? Sim.
Leonardo Jardim, então, sendo apresentado, o Boto começou justificando a demissão ou a saída do Felipe, né? Não deu todos os motivos ali, falou que não cabia nesse momento falar os motivos, mas disse que são várias questões e aí por uma questão profissional ele precisou tomar essa decisão de trocar de treinador e apontou aí o Jardim, então, como uma solução. Não, que ele fez o diagnóstico e sugeriu e o BAP tomou a decisão também. Chamou para si, né? Apresentou para o BAP. Né? E o BAP concordou. Exatamente. Ele não expôs todos os motivos, mas disse que foram vários motivos para ele chegar a essa decisão e depois elogiou, agradeceu, claro, os títulos que o Felipe conquistou e disse que ele vai ter uma carreira brilhante pela frente. E está aí a solução, então, do José Boto, Leonardo Jardim, que chega ao Flamengo. Só duas palavrinhas, não é? Primeiro, agradecer ao Flamengo, ao seu presidente, ao Boto, por este convite. Que me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas. E é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola e saber que vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube. E neste clube, como vocês sabem, os objetivos é ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos torcedores. Obrigado. Obrigado, Jardim. Vamos lá, então? Agora sim. Aqui, Leonardo Jardim, boa tarde. Gabriela Marino, da Band. Queria que você falasse um pouquinho, ano passado, acho que em agosto do ano passado, você disse que não assumiria nenhum outro clube no Brasil. Não sei se foi em agosto ou mais para a reta do final do ano, se não fosse o Cruzeiro. E hoje você assume o Flamengo. Queria que você falasse o que te fez mudar de ideia. Obrigada. O que fez mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida às vezes cria-nos algumas surpresas e eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver e ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Jardim aqui. Monique Danello, TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. Esse é um momento muito delicado porque você assume um clube em que a saída do último treinador deixa uma cicatriz muito grande nos torcedores, nesse elenco, pela forma como aconteceu, um treinador que acabou de ganhar tudo e que tinha uma relação muito próxima com esse grupo e uma relação muito próxima com esse clube, né, de entender e viver o DNA do Flamengo. Eu queria que você falasse como é que você foi recebido aqui, como que você imagina que vai conseguir quebrar esse gelo inicial, qual é o tamanho do desafio de pegar um grupo que está sentindo e que está muito magoado com o que aconteceu e com a forma como o último treinador deixou o Flamengo. Obrigada. Eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive uma experiência muito parecida com esta, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille em dezembro de 2019 e sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Felipe, liguei e disse: Felipe,
com certeza não queres falar muito agora. E na mensagem dizia porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim, a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa e por isso em relação ao Filipe eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu da mesma forma falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano. Jardim, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Há treinadores que gostam que os jogadores se adaptem às ideias dele, ao modelo e tudo mais. E há treinadores que se adaptam ao que os jogadores apresentam, às suas características. Diante de que você falou, até o melhor elenco das Américas é muito decantado nesse sentido. Qual a sua ideia? Assim, o que você pensa mais sobre futebol, tendo visto essa qualidade do elenco do Flamengo e já uma decisão de cara no domingo? Obrigado. A minha forma de viver o futebol e trabalhar, eu dou sempre importância a que tipo de elenco que eu tenho e quais são as suas principais características. Acredito que temos um ADN já formado dentro da equipa e dentro do clube que com certeza quer colocar algum cunho pessoal, mas queremos mantê-lo, porque o plantel está formado também dessa forma, não é? Para ter essas características. Foi o que eu disse aos jogadores, não vamos chegar aqui, não vamos alterar radicalmente algumas situações, mesmo que eu acredite em muito tipo de situações que já eram trabalhadas e com estes jogadores. Vamos tentar, aos poucos, colocar algum cunho pessoal, colocar algumas ideias, mas sem descaracterizar aquilo que foi a força do Flamengo no ano anterior, principalmente, e queremos manter essas características. Vem aqui, Bruna Delto da Casé TV. Como é chegar nessa semana com tanta pressão, tão tumultuada e já tendo uma final pela frente num clássico, né? Qual é o maior desafio disso tudo? Você sabe que uma chegada é difícil porque estamos a 4 dias de um clássico e eu sei a importância do clássico para os torcedores, para toda a gente, e nós também queremos competir contra um adversário que tem-nos criado algumas dificuldades na história, não é? Cheguei sem equipa técnica porque isto foi muito em cima do fim de semana, depois do convite feito pelo Flamengo. A minha equipa técnica ficou retida toda porque ninguém estava preparado para nada e eu curiosamente estava no Brasil, não é? Eu tinha vindo para o Brasil para um casamento e fui fácil deslocado de BH para o Rio, mas aproveitei também e agradeço ao staff residente do Flamengo todo o apoio que tem dado, aos jogadores que também têm tido uma atitude fantástica para me receber bem, para tentar desenvolver as ideias da melhor forma. E foi 2 dias que não tive tempo para nada, foi reuniões, foi observações, nem tempo para ver o que é que se passa um pouco ao redor. Sinceramente estou extremamente focado porque sei que temos 4 dias somente para organizar um jogo da importância que é o Flamengo-Fluminense na final do Campeonato do Rio. Como vimos aí, pessoal, na matéria, né, a apresentação de Leonardo Jardim e também, né, teve aí, né, José Bolt falando pela primeira vez, né, após a demissão de Filipe Luiz, né, onde o presidente aí falou que tomou uma decisão, né, junto com o BAP, né. Então foi uma decisão em conjunto, ele só fez dar o comunicado para o Filipe Luiz e eu já quero saber aí a sua opinião, torcedores. Foi uma atitude boa ou não? Deixa aí nos comentários, né? Também Leonardo Jardim comentou aí, né, que a sua relação com o Filipe Luiz segue uma relação boa, segue tudo normal, né? Ele aí já tem comandado aí o primeiro treino no Flamengo. O clima não foi legal, né? Segundo as informações, não teve aí um clima muito legal, não teve muito
muita sintonia, mas aos poucos aí a equipe aí, né, vai tentando se organizar e vai tendo aquele entrosamento entre jogadores e treinador, né, para poder fazer a leitura de jogo e saber o que o novo treinador do Flamengo vai querer aí para domingo, né? Ele que falou que espera muito ser campeão e vem com tudo, né, em busca desse campeonato carioca para cima do Fluminense. Ele também ressaltou que não irá mudar muito, né, a equipe do Flamengo. Ele não irá mudar muito a equipe do Flamengo, vai tentar manter aí, né, já uma base que foi feita pelo Felipe Luiz e apenas algumas alterações. Foi a primeira palavra do novo treinador do Flamengo. Também ressaltou aí, né, que não tem expectativa, né, de trazer contratações para o Flamengo nesse momento. Vai manter aí os jogadores que estão no elenco, até porque são jogadores, né, de altíssima qualidade. Então, já comente aí, pessoal, se vocês fossem o Leonardo Jardim, vocês forçariam a contratação de mais algum jogador? E quem seria esse jogador que vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Flamengo aí, né, na temporada de 2026? Bora aí deixar muitos comentários nesse vídeo. Também, pessoal, deixa muito like, hype esse vídeo aí, pessoal, compartilha com 1, 2, 3, 4 amigos flamenguistas, ativa o sininho de notificações e depois, pessoal, mais tarde aí ou amanhã eu voltarei com as últimas informações exclusivas do Mengão.